Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, com você, estamos aqui estudando, meditando sobre a declaração Dominus Iesus, quer dizer, o Senhor Jesus. Essa declaração é sobre a unicidade e universalidade salvífica de Jesus Cristo e da Igreja. Unicidade quer dizer, é a única igreja fundada por Jesus Cristo. E universalidade salvífica quer dizer, ela é necessária para a salvação do universo, de todos. Bem, nós estamos aqui no último capítulo, que é o capítulo 6º, que tem como título A Igreja e as Religiões no que concerne a salvação. Estamos estudando, então, como que a salvação ela se realiza dentro da Igreja Católica. Se existe salvação fora da Igreja Católica, já vimos que sim, que tem muitos meios de salvação, chances de salvação. Na Igreja Católica nós temos garantia de salvação, é diferente. Então estudamos tudo isso. Estamos chegando aqui ao final deste capítulo e, portanto, ao final do documento também. Então, continuando, nós estudamos nosso último encontro aí. Saber que Deus reconciliou tudo em Cristo. Nós terminamos no nosso último programa, sabendo que Deus reconciliou tudo no Filho. Quer dizer, ele recapitula tudo no Filho, como vai dizer São Paulo, tão formosamente ele diz na carta aos Efésios. Enfim, agora, continuando então, a missão Ad Gentes. Ad Gentes também é um documento que saiu do Concílio Vaticano II. Para as pessoas, não é? Então, Ad Gentes, falando da missão da igreja. A igreja tem uma missão, a igreja é missionária. Cristo veio em missão, o verbo encarnado, melhor dizendo, veio em missão aqui na terra. Após ser encarnado, recebeu o nome, então, de Jesus Cristo. Mas ele veio como missionário, ele veio com uma missão de salvar a humanidade e, consequentemente, o universo todo. Então, a igreja é missionária já por causa do seu próprio fundador, do que é característica dele. Ele mesmo é um grande missionário. E aqui na terra ele saiu em missão, ele não parava. Ele pregava o evangelho por todas as cidades, todos os arredores de Jerusalém, de Nazaré, onde ele vivia. Enfim, ele caminhava pregando o evangelho a todas as pessoas. Então, a missão Ad Gentes, também no diálogo interreligioso, hoje, como sempre, conserva íntegra sua força e necessidade. O que é diálogo interreligioso? Bom, nós temos aí, quando a Igreja Católica, então, ela está fazendo, vamos dizer, visitas, conversas, reuniões com outras igrejas. Quando ela se reúne com as denominações cristãs, então todas as igrejas cristãs, doutrinas cristãs, que, portanto, acreditam em Cristo. Então aí não é um diálogo interreligioso, aí nós chamamos de ecumenismo. Ecumenismo quer dizer, porque é o mesmo Senhor, nós temos os mesmos objetivos, vamos dizer assim. Embora a doutrina seja diferente, não é? Muitas coisas sejam diferentes quanto aos sacramentos, né? Mas nós temos algo em comum, que é o Senhor Jesus Cristo. Tanto quanto das pessoas que não estão na Igreja Católica, mas estão nessas denominações cristãs, então tem como Senhor Jesus, o Salvador. Bem, agora, quantas outras igrejas que não professam a mesma fé, de ter Jesus como seu Senhor e Salvador, mas professam outro tipo de fé, outro tipo de doutrina, aí completamente diferente da doutrina católica cristã, completamente diferente. Então, dá para nós nos reunirmos como ecumenismo com eles? Dá para nós reunirmos como temos o mesmo Senhor? Não, não dá.
Mas a igreja, então, ela se reúne com essas outras religiões para o diálogo interreligioso. Então é um diálogo, é uma conversa. Não vai se falar de doutrina? Claro que não, porque as doutrinas são completamente diferentes. Vai se falar de Jesus Cristo? Claro que não, eles não conhecem. Ou mesmo que o conheçam, não o têm como seu Senhor. Então, aí são outro modo de reunião. O ecumenismo, ele pode acontecer nas esferas inferiores, mais menores, como no nosso caso, no caso com os padres, no caso de fazer cultos entre padre e pastor, podemos fazer o mesmo culto, participar do mesmo culto, sem ofensas um ao outro, sem entrar um ao outro no que vai ferir esse ato ecumênico. Então nós podemos fazer assim, nós leigos com diáconos, com sacerdotes e com pastores, claro que podemos e devemos. Agora, o diálogo interreligioso não cabe a nós, não cabe aos sacerdotes, não cabe. Aí quem tem que fazer esse tipo de diálogo interreligioso é o Papa, com seus cardeais, com seus bispos que estão com ele lá em Roma. Então, aí sim, aí ele escolhe um ou dois, enfim, para estar com ele numa reunião e vai se reunir, então, com a pessoa máxima, lá, o cargo máximo do islamismo, por exemplo. Então, vai se reunir com essas pessoas, com os budistas, com todas aquelas religiões asiáticas. Então, pode se reunir, claro, vamos conversar. Mas conversar. Não tem nada em comum. Não tem doutrina em comum. Não tem Senhor em comum. Mas vamos conversar. De repente, pode sair algo muito interessante daquela conversa, daquele diálogo. Fazer ações conjuntas pela paz do mundo, por exemplo. Ações conjuntas. Então, vamos trabalhar pela paz no mundo? Vamos. Vocês católicos trabalham, nós aqui que somos islâmicos vamos trabalhar, nós que somos shintoístas, brahmanistas, hinduístas, vamos trabalhar pela paz no mundo. Isso nós podemos fazer em conjunto? Podemos. E melhor, devemos. Então, isso cabe aos dirigentes, então, das igrejas, não cabe a nós. Eu não tenho que fazer diálogo interreligioso com um espírita, com um budista, com um hinduísta. Não, eu não tenho isso. Eu não posso fazer isso, não devo fazer isso, porque eu não sou o chefe da igreja. Então, isso sim é o que é feito aí com os líderes das igrejas. Bem, com efeito, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Isso está na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Então, Deus quer que todos conheçam a verdade? Sim, Deus quer. Mas todos conheceram a verdade? Não. Nem todos conhecerão a verdade, porque a verdade é Jesus Cristo. Então, se a pessoa não sabe nada sobre Jesus Cristo, fica difícil conhecer a verdade. Mas Deus quer que todos conheçam? Sim. Por isso que a igreja avança, a igreja é peregrina, a igreja é missionária. Por isso que ela faz o ecumenismo, ela faz o diálogo interreligioso para que essas pessoas tenham sede, tenham vontade de conhecer a verdade que está na Igreja Católica, que quebrem o seu orgulho, derrubem o seu orgulho, para que possam conversar, aceitar, procurar entender um pouco da doutrina católica. Ok? Isso é importante. Deus quer a salvação de todos mediante o conhecimento da verdade. A salvação encontra-se na verdade. Então, essas religiões que estão por aí, nós já vimos que as sementes do verbo foram espalhadas por todas as culturas, por todas as religiões, por todo o universo, por todas as raças de pessoas humanas, por todas as criaturas humanas. Então, as sementes do verbo, que é as sementes de Jesus Cristo, foram espalhadas como luz. Olha, então, as sementes do verbo são como luz nesses lugares, nessas religiões. Então, Deus não vai jogar fora, dispensar, descartar essas pessoas de modo algum. Elas recebem, mesmo nas suas doutrinas,
alguma luz que vem de Jesus, porque Jesus é a verdadeira luz que ilumina todo o universo. Então, alguns raios dessa luz, o Espírito Santo jogou, fez com que iluminasse esses outros tipos de religiões. Isso é o que a Igreja Católica ensina. Claro que a luz veio para a Igreja Católica porque ele fundou a Igreja Católica, ok? Então ele se tornou a luz da Igreja Católica, a luz do mundo, que ele é mesmo, né? Como o próprio São João vai dizer no primeiro capítulo do seu Evangelho. Ele diz, ele veio como luz que ilumina as trevas, mas os homens não aprenderam, não aceitaram. Quer dizer, muita gente não quis saber dessa luz. Mas essa luz que está plena, que ilumina plenamente a Igreja Católica, dessa Igreja Católica, ela irradia a sua luz para todo o universo. Isto é, para todas as religiões, todos os povos, todas as nações, todas as raças, todas as línguas. Então, essa luz que está na Igreja Católica, ela relampeja, ela ilumina. Assim, por exemplo, um raio. Um raio, né, que está ali já é um pressuposto da chuva, né? Então, vamos lá. Então, você viu aquele raio, né, tingir ali os céus, né? Muito bem, mas quanto que aquele raio iluminou? Quantos quilômetros aquele raio iluminou por alguns segundos? Mas iluminou. Agora, a luz de Cristo, ela não dura alguns segundos. É a luz eterna de Cristo. Então, ele ilumina sempre, sem parar, a Igreja Católica e, consequentemente, lança seus raios luminosos em todas as religiões, raças, línguas e povos, como já disse anteriormente. Ok? Então, Deus quer a salvação de todos mediante a verdade? Sim. A luz de Cristo, ela ilumina. Ela ilumina e ela esclarece. A luz de Cristo, quando ela ilumina, ela tira a mentira, ela mata a mentira, ela destrói a mentira. E aparece como verdade. Então, por isso que a luz de Cristo é importantíssima. Por quê? Porque ela rompe as trevas, ela destrói as trevas. As trevas do quê? Da ignorância, do não conhecimento, de não saber quem é Jesus Cristo. Então, essa luz de Cristo rompe com tudo isso. Então, por isso que ela tem que iluminar todo o universo. Mas vamos lá, continuando. A salvação, então, encontra-se na verdade. Quem é verdade é Cristo. Cristo emana a sua luz, ilumina todo o universo, então a sua luz é a verdade, que vai clarear todos os pensamentos humanos. Os que obedecem à moção do Espírito Santo, o que é a moção do Espírito? O Espírito se move. O Espírito ele não para, o Espírito ele está se movendo continuamente, ele não para. É como um vento que não cessa. Aquele vento, que não tem como você controlar o vento. Eu vou perguntar para você, quem controla o vento? Ninguém. Você consegue pôr o vento numa caixinha, num depósito de vento? Isso não existe, não é? Porque ninguém... Porque se você... Vamos supor que você conseguisse, vamos imaginar uma coisa absurda, que você conseguisse pôr o vento dentro de uma caixa. Ele deixaria de ser vento, porque ele parou de se movimentar dentro da caixa. Vamos entender assim. Então, o vento é uma coisa que não para. Então, o Espírito Santo também, ele não para, ele não cessa. Porque ele é o vento de Deus, ele é o sopro de Deus, né? Vamos deixar bem claro isso. Bem, os que obedecem à moção do Espírito, então, que são essas moções, quer dizer, que o Espírito vai fazendo, realizando, atualizando, tudo ele faz com maravilhoso esplendor. Quem obedece a essas moções do Espírito de verdade, já estão no caminho da salvação. Mas a igreja, a quem esta verdade foi confiada, deve ir ao encontro de seu anseio, levando-lhe a mesma verdade. Ok? Então, quem está na verdade de Cristo, quem está na Igreja Católica, recebe toda a verdade. Que é a doutrina, que é a palavra de Deus. Quem não está na Igreja Católica recebe parcialmente. Vamos dizer que está numa igreja cristã, protestante, né, pentecostal, como queira chamar aí, mas não recebe a plenitude, mas recebe alguma coisa. Agora, quem está fora da Igreja Católica totalmente, do cristianismo, bem, então recebe poucas coisas, mas recebe.
ok? Ela tem de ser mais missionária, a Igreja Católica, porque crê no projeto universal de salvação. O diálogo, portanto, embora faça parte da missão evangelizadora, é apenas uma das ações da Igreja na sua missão ad gentes, na sua missão para os povos. O diálogo interreligioso, não é? Então, é uma das missões dela. Porque ela tem que ir em busca das pessoas. Então, essa é a missão da Igreja. A paridade, que é um pressuposto do diálogo, bem, o que é paridade? Coisas em comum, coisas iguais, coisas que estão no mesmo nível. A paridade é um pressuposto do diálogo. O que é uma coisa pressuposta? Algo que vem antes. Então, se eu sou o Papa da Igreja Católica, vamos supor, se eu sou o Papa Francisco, e você é um líder muçulmano, ok? Então, eu marco uma reunião com você. Antes de eu ir na reunião com você, nesse diálogo interreligioso, como os papas fazem, você vê aí, tiram fotos, é filmado. Olha, o Papa está conversando agora com o muçulmano fulano de tal, líder da igreja tal, não é? Da religião X ou Y. Então vamos supor que você seja aí esse muçulmano e eu seja o Papa. Antes de eu ir na reunião, eu já estou pressupondo, quer dizer, já é um pressuposto que eu tenho que me igualar com você. Eu tenho que praticar a paridade. O que é paridade? Eu não sou mais importante que você. E você não é mais importante do que eu. Eu não sou melhor do que você. E você não é melhor do que eu. Nós estamos no mesmo nível. Na mesma compatibilidade. Essa palavra você conhece, né? Então, compatibilidade. Somos compatíveis. Quer dizer, podemos nos relacionar de igual para igual. Então, isso que é um pressuposto. A paridade é um pressuposto do diálogo. Refere-se à igual dignidade pessoal das partes. É a igual dignidade pessoal, quer dizer, a mesma dignidade que eu tenho como pessoa, como gente, como líder religioso da Igreja Católica, você também tem a mesma dignidade como líder religioso da Igreja muçulmana. Ok? Vamos lá. Não são os conteúdos doutrinais e muito menos Jesus Cristo, que é o próprio Deus feito homem, que nós vamos conversar no nosso diálogo em relação com os fundadores das outras religiões. Não posso fazer isso. Isso seria você arrumar encrenca, arrumar briga, arrumar inimizades. A igreja, com efeito, movida pela caridade e pelo respeito da liberdade, deve empenhar-se, antes de mais, em anunciar a todos os homens a verdade definitivamente revelada pelo Senhor, e em proclamar a necessidade da conversão a Jesus Cristo e da adesão à igreja mediante o batismo e os outros sacramentos, para participar de modo pleno na comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isso a igreja tem que fazer. Não nesse diálogo interreligioso, mas fazer aí de um modo excelente, de um modo maravilhoso. De que forma? Através das mídias sociais que hoje são muito usadas. Por exemplo, nós estamos aqui. Você está me ouvindo pela Rádio Cantate, ou por outra rádio, né? Você está me vendo pelo Facebook, pelo YouTube, pelo site da Cantate, pelo aplicativo da Cantate. Você está me vendo também ao mesmo tempo. Então, são vídeos. Pelo Instagram da Cantate. Então, nós estamos usando o que nós temos em mãos, os instrumentos que temos em mãos. Então, a igreja sempre anunciou com os instrumentos que ela tinha em mãos. E vai acontecer assim. Então, isso faz parte da índole missionária da igreja. Aliás, a certeza da vontade salvífica universal de Deus não diminui, antes aumenta o dever e a urgência do anúncio da salvação e da conversão ao Senhor Jesus. Mas, como estou dizendo, aqui nós fazemos de um jeito, aqui nós estamos livres, né? Então, eu não estou conversando, eu estou anunciando a verdade de Cristo. Agora, não sei quem é a pessoa que está aí do outro lado. Se é uma pessoa católica, uma pessoa cristã, que é protestante, evangélico, etc. Se é um islâmico, se é um hindu, se é um budista, não sei. Mas estou anunciando a verdade. Assim a igreja faz. Ok, querido irmão, querida irmã?
Bem, aí também ele parte aqui para a conclusão. Nós estamos concluindo também esse documento, né? Esse é o último programa desse documento. Então ele vai dizer assim, o Joseph Ratzinger: a presente declaração, ao relembrar e esclarecer algumas verdades da fé, quis seguir o exemplo do apóstolo Paulo aos fiéis de Corinto. O que São Paulo disse na 1 Coríntios 15, 3? Eu vos transmiti em primeiro lugar o que eu mesmo recebera. O que eu recebi, eu transmiti. Eu não inventei nada, não criei nada, e do jeito que eu recebi, eu transmiti. Não é nada meu. É tudo do Senhor Jesus. Muito bem. Perante certas propostas problemáticas ou mesmo errôneas, a reflexão teológica é chamada a reconfirmar a fé da Igreja e a dar razão de sua esperança de forma convincente e eficaz. Então, nós temos propostas problemáticas ou mesmo errôneas que vêm para a Igreja Católica, contra a Igreja Católica, vêm. Tudo bem, mas nós temos o dever de falar sempre, reconfirmando a fé, pregando a verdade de Cristo. É isso que temos que fazer como teólogos também. Ok. No caso, eu também que dou aula de teologia, então tenho que fazer o quê? Reconfirmar tudo, evidentemente, que eu já estudei, que eu já aprendi, e que é a verdade de Cristo, eu tenho que ensinar do jeito que eu aprendi. Os padres do Concílio Vaticano II, quer dizer, os padres que ele quis dizer, né? Todos que participaram lá, os bispos, o bispo também é um padre, o Papa também é um padre, ok? Então, os padres do Concílio Vaticano II, debruçando-se sobre o tema da verdadeira religião, afirmaram, olha o que esses padres afirmaram: é nossa fé que essa única verdadeira religião se encontra na Igreja Católica. Então, é nossa fé que essa única verdadeira religião se encontra na Igreja Católica e Apostólica, a quem o Senhor Jesus confiou a tarefa de difundi-la a todos os homens, quando disse aos apóstolos: ide, pois, e ensinai os povos todos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar tudo quanto vos mandei. Como está escrito em Mateus 28, 19 a 20. Por sua vez, todos os homens estão obrigados a procurar a verdade. Então veja, já expliquei isso aqui em outras ocasiões, mas não custa explicar. Quando nós nascemos, ou melhor, desculpa, quando nós somos gerados no ventre da nossa mãe, a primeira célulazinha que aparece ali, né, como já expliquei, naquele momento entra o pecado original em nós. Então nós perdemos o céu, perdemos Deus, perdemos a salvação para sempre. Muito bem. Mas naquele mesmo instante que entra a maldição em nós, Deus coloca um princípio. Vamos chamar de princípio. Tem gente que fala, é uma sementinha, é uma luzinha. Eu gosto da palavra princípio. Então, Deus coloca um princípio dentro de cada ser humano e esse princípio faz a pessoa, quem quer que seja, não importa quem ela seja, se ela é asiática, se nasceu lá na África, se nasceu na Austrália, se nasceu aqui na Colômbia, no Brasil, não importa. Importa que existe um princípio dentro dessa pessoa que fará com que essa pessoa busque Deus. Ok? Nessa busca de sede e de fome de Deus, né? Porque dentro dela tem um vazio, dentro de cada um de nós tem um vazio, tem que ser preenchido por Deus. Se a pessoa for direcionada para alguma doutrina ou para a verdadeira religião, que é buscar Deus na Igreja Católica, vamos supor, então tudo bem, ela vai encontrar Deus de alguma forma ou de outra. Mas se ela não for direcionada, ela vai buscar esse Deus de outras formas, através do vício, dos vícios, da bebida, das drogas, do sexo, do prestígio, da fama, do poder, da riqueza, do dinheiro. Quer dizer, ela vai buscar Deus, ela quer buscar Deus, ela não sabe onde está Deus. Ela não foi direcionada para a verdadeira igreja. Não foi direcionada, então ela vai buscar nos prazeres do mundo, entende? Mas esse princípio todas as pessoas têm. Por isso que ele diz aqui, os homens estão obrigados a procurar a verdade sobre tudo que diz respeito a Deus e a sua igreja. E depois de conhecê-la, abraçá-la e praticá-la.
A revelação de Cristo continuará a ser na história a verdadeira estrela de orientação para toda a humanidade. A verdade que é Cristo impõe-se como autoridade universal. O mistério cristão, com efeito, supera qualquer barreira de tempo e de espaço e realiza a unidade da família humana. Dos mais diversos lugares e tradições, todos são chamados em Cristo. Olha, dos mais diversos lugares e tradições. Todos são chamados em Cristo a participar na unidade da família dos filhos de Deus. Jesus abate, quer dizer, destrói, derruba os muros de divisão e realiza a unificação de um modo original e supremo por meio da participação no seu mistério. Esta unidade é tão profunda que a igreja pode dizer com São Paulo: já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, como está em Efésios 2,19. Ok? E aqui, portanto, ele encerra este documento com as seguintes palavras: o sumo pontífice João Paulo II, na audiência concedida em 16 de junho de 2000, ao abaixo assinado cardeal prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, com ciência certa e com a sua autoridade apostólica, ratificou e confirmou esta declaração, decidida em sessão plenária, e mandou que fosse publicada. Então, Joseph Ratzinger, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Então, o tempo que ele estava aí à frente desta congregação. Depois, claro, você sabe, ele foi eleito Papa Bento XVI, enfim, ficou um tempo aí à frente da igreja. Bem, querido irmão, querida irmã, espero em Deus que esse documento tenha ajudado você a entender melhor a Igreja Católica, a amar mais essa igreja e principalmente se entregar por ela e anunciá-la aos irmãos. É isso que Jesus espera de cada um de nós, que nós possamos assumir a identidade cristã católica e anunciar toda essa verdade para quem não conhece a verdade que está aí absoluta na Igreja Católica, ok? Então, espero em Deus que você tenha aprendido um pouco comigo, porque eu aprendi também ensinando. Antes de começar esse programa aqui, eu estava rezando e o Senhor falava ao meu coração. Falava: Luiz Carlos, você ensina, ou melhor, você aprende ensinando. Então é isso. Toda vez que eu vou em busca de doutrina, já estudei, tudo bem, mas eu vou reler, vou ver novamente, vou ver coisas novas e falar para vocês. Então eu estou aprendendo em primeiro lugar. Antes de ensinar, estou aprendendo. Mas eu gostaria que você tivesse aprendido comigo. Tá bom, querido irmão, querida irmã? Hoje encerramos esse documento. A partir do nosso próximo programa já temos um outro documento aí para estudarmos juntos, ok? Vamos rezar a nossa querida mãe, uma Ave Maria, agradecendo a ela que nós pudemos estudar juntos todos esses dias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.